Oi gente, aqui é a Ju da 10 Crochê, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje nós vamos crochetar juntas essa bolsa de crochê de luxo, a Bolsa Siena. Se você gosta de produzir bolsas em crochê, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que tem 4 aulas avulsas minhas que estão com uma super promoção. Antes de começar, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhuma aula e bora crochetar! Para fazer a nossa bolsa Siena, eu utilizei fio da Ras Têxtil 100% poliéster de 5 mm. Utilizei o novelo inteirinho, tá? Porém, a gente sabe que isso depende bastante da tensão do seu ponto e da agulha que você vai utilizar. A agulha 4 mm, botão imantado de 18 mm. E quanto às alças, é um pouco opcional, tudo bem? Se você for utilizar alças de corrente, apenas 2 argolas articuladas já vai te atender. Caso você utilize alça, maleta como essa daqui, serão necessárias 4 argolas articuladas de 3 centímetros. Todos os materiais estão na descrição do vídeo com os links de onde eu comprei. Vamos fazer primeiro uma das laterais e eu começo aqui com um anel mágico. E dentro do meu anel, eu vou colocar 6 pontos baixos. Fiz meu anel mágico com 6 pontos baixos, isso significa que temos 7 pontos baixos, porque aquele primeiro pontinho que a gente coloca no anel para fechar ele conta como um ponto, tudo bem? Para você conferir quantos pontos você tem, você pode virar aqui para o lado de trás do seu anel, e aí você vem contando esses gominhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Bem, agora a gente pode fechar o nosso anel puxando esse fiozinho aqui. E vamos fazer o fechamento. Minha agulha vem de trás para frente na cabecinha do primeiro ponto que eu coloquei no meu anel mágico. Essa laçadinha precisa ser maior que a minha peça, tá bom, né? Minha peça tá pequenininha ainda, então esse tamanho já tá bom. Coloco ela na minha agulha para trazer para trás. Trouxe para trás, ajeita. Vou passar a minha peça por dentro dessa laçada. E o fiozinho que nós deixamos sobrando no início vem junto, tá? Passa tudo pro lado de cá. E aqui ficamos desse jeitinho. Para arrumar, primeiro eu puxo esse fio de cá. Quando você puxar esse, você vai reparar que essa laçada vai vir diminuindo, ó. E quando ela estiver bem rente na minha peça, eu paro de puxar e começo a puxar aqui. E assim eu encerro a minha primeira carreira. Vamos já fazer o primeiro ponto da próxima carreira. Você vai identificar o seu fechamento, tá bem aqui, ó. E é muito fácil de identificar, não é? Porque, ó, todos os pontos formam essas correntinhas, né? As cabecinhas de ponto são como correntes, certo? O ponto do fechamento, ele é um pouquinho diferente. Então, você vem aqui no ponto do fechamento. Eu gosto de ir no ponto que tá do lado de cá do ponto do fechamento, tá? Então, meu fechamento tá aqui. Eu procuro o ponto baixo centrado, né? Vamos trabalhar com pontos baixos centrados, que está mais próximo dele do lado de cá. E é bem esse daqui, ó. Esse daqui. Eu entro no ponto baixo centrado, laço o fio do novelo, trago para frente para fazer o primeiro ponto da carreira. E na segunda carreira,
de uma base redonda, a gente precisa fazer aumentos. Vamos seguir aqui um padrão de aumentos de base redonda, tudo bem? Colocando assim aumentos em todos os pontinhos. Então, aqui no meu primeiro ponto, eu já coloco mais um. Pontos baixos centrados, tudo bem? E sigo colocando aumentos em todos os pontinhos. Começamos a nossa primeira carreira com 7 pontos baixos e agora, na segunda carreira, você precisa ter 14 pontos baixos, tudo bem? A nossa peça, ela vai subir de 7 em 7. Então, 7 eu vou para 14. Terminei a minha carreira com 7 aumentos, então de 7 pontos viemos para 14, ok? A gente pode fechar o nosso anel mais um pouquinho e fazer o fechamento da carreira da mesma forma. Vamos fazer agora o primeiro ponto da nossa terceira carreira. Identifico o ponto do fechamento e no ponto baixo centrado mais próximo dele para o lado de cá, eu vou inserir a minha agulha. Ó, esse aqui tá bem coladinho nele, tá meio embaixo, né? Eu vou nele mesmo. Laço o fio e trago e ponto baixo. O padrão na terceira carreira, o padrão de uma base redonda, é fazer um ponto sozinho e depois um aumento. E repetir até acabar. Então, o primeiro ponto vai ser um ponto sozinho. No pontinho do lado, eu venho e faço um aumento. Coloco 2 pontos baixos centrados juntos. E vamos repetindo isso até acabar. Um sozinho. E do lado, um aumento. Então, nós que estávamos com 14 pontos, vamos terminar essa carreira com 21. A gente está crescendo de 7 em 7. Chegando no final da carreira, vamos fazer o fechamento. E iniciar a quarta carreira. O ponto do fechamento está aqui. Eu venho no ponto mais próximo dele para o lado de cá. Esse aqui está mais para o lado de cá, né? Mas ele está um pouco embaixo dele também. Pode ser, tudo bem? Faz o primeiro ponto da carreira e vamos ver qual vai ser a sequência que nós vamos seguir. O padrão na quarta carreira de uma base redonda é trabalhar um aumento e depois 2 pontos sozinhos. E aqui a gente tem aquela regrinha básica de uma base, que é evitar colocar aumentos sobre aumentos. Então, nessa carreira, como que a gente vai trabalhar? Aonde eu coloquei um ponto sozinho na carreira anterior, agora vai ser um aumento. E no aumento da carreira anterior, agora vai ser um em cada um, 2 sozinhos. Tudo bem? Então, aqui no meu primeiro ponto, esse primeiro ponto que eu acabei de fazer, ele está em cima de um ponto só da carreira anterior, certo? Aqui, então, eu começo com o meu aumento. Fiz um ponto, coloco mais um. E nos 2 próximos pontos, eu coloco um ponto em cada um. A nossa sequência, então, vai ser um aumento e 2 sozinhos. E eu venho repetindo até encerrar. Quando você terminar essa carreira, você precisa ter 28 pontos baixos. E no final dela, vamos fazer o nosso fechamento. Vamos fazer o primeiro ponto da nossa quinta carreira. Ponto do fechamento, ponto baixo centrado bem baixozinho dele, mais para o lado de cá. E vamos seguir o padrão de aumentos de uma quinta carreira,
de uma base redonda e o padrão é 3 pontos sozinhos e depois um aumento. Lembra que a gente evita ao máximo que a gente pode colocar aumentos sobre aumentos. Então, vamos ver como que vai ficar. Se eu colocar aqui 3 sozinhos e um aumento, vai ficar um sozinho, um sozinho, um sozinho e um aumento. Então, o aumento vai cair bem em cima do ponto sozinho da carreira anterior. Excelente, né? A gente quer evitar aumentos sobre aumentos, então eu vou fazer desse jeitinho mesmo. Um e um aumento. Sozinho, 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 aumento. E vamos seguir essa sequência até acabar a carreira. Essa quinta carreira vamos terminar com 35 pontos baixos. No final, vamos fazer o nosso fechamento da mesma forma e começar então a nossa última carreira, a sexta carreira da nossa lateral. O padrão da nossa sexta carreira é trabalhar com um aumento e 4 pontos sozinhos. E aqui, se eu observar, o meu primeiro ponto da carreira ficou em cima do ponto sozinho da carreira de baixo. Então, aqui eu já posso começar com o meu aumento. Tudo bem? Então, eu já coloco mais um ponto aqui no mesmo lugar. E nos próximos 4 pontos, um pontinho em cada um. E agora eu repito um aumento e 4 sozinhos até encerrar. E ao final dessa carreira, nós teremos 42 pontos baixos. Eu cheguei aqui no final da minha sexta carreira com meus 42 pontos baixos, vou fazer o encerramento padrão. E aqui a gente faz apenas o primeiro pontinho, né? Como se a gente fosse continuar, tá? Mas a gente não vai. E aqui na lateral a gente arremata só esse fiozinho do anel mágico. Terminei de arrematar. Agora eu vou pegar o meu fio do novelo e vou dar 5 voltas ao redor da minha lateral. E bem, a minha peça ficou com 11 centímetros de diâmetro, tá? Mas a medida importante que você precisa tirar aí na sua lateral é o contorno da lateral. Então, você vai pegar a sua fita métrica e vai, ó, contornar a lateral direitinho. R$ 35 centímetros. É muito interessante que você anote, tá? Essa medida da sua lateral. Vamos aqui fazer o corpo da nossa bolsa. Começo com uma laçada inicial. E vou subir 29 correntinhas. Fiz aqui as minhas 29 correntinhas e o meu cordão ficou com 22 centímetros, tudo bem? Agora, nós vamos trabalhar no verso do nosso cordão de correntinhas. Então, ó, seu cordão tá assim de frente, né? A gente vira ele e quando a gente vira o nosso cordão, a gente vê o quê? Esses gominhos que se formam em cada correntinha que a gente fez.
Cada correntinha forma, ó, esses gominhos aqui. Vamos trabalhar a partir desse segundo. O primeiro, a gente vai pular. Então, eu venho no segundo gominho, atrás do meu cordão, laço o fio para fazer aqui, ó, um ponto baixo. E eu sigo fazendo pontos baixos até o final da minha carreira. Se eu fiz 29 correntinhas e pulei o primeiro gominho, isso significa que nós vamos ter aqui 28 pontos baixos. Terminei a minha primeira carreira com 28 pontos baixos. Aqui no final, você ajusta essa laçadinha para ficar mais justinha na sua agulha, faz uma correntinha e vira o trabalho. Agora, a partir da segunda carreira, nós vamos trabalhar com pontos baixos reforçados, que são aqueles que a gente passa a nossa agulha por 2 laçadinhas antes de fazer o ponto baixo. Então, aqui, como que a gente vai fazer? Ó, a correntinha que a gente fez para virar, a gente pula, né? A gente sempre pula essa daqui, tá? A correntinha que eu fiz para virar é essa que tá saindo bem o fio do novelo. Eu venho sempre aqui no primeiro ponto da carreira, tá? E geralmente a gente trabalha assim, não é? Pegando aqui, ó, as 2 alcinhas do ponto. Desse jeitinho, certo? Pois agora, para fazer o ponto baixo reforçado, a gente precisa trabalhar um pouquinho diferente. Então, ao invés de vir embaixo do ponto, pegando as 2 laçadinhas dele, você vai entrar no meio, ó. Eu venho por cima para pegar só uma, que é a alcinha de trás. Tudo bem? Então, ao invés de entrar aqui, eu venho por cima para pegar só a de trás. Mas eu falei que precisam de 2, né? A segunda laçadinha que a gente vai trabalhar, ó, tá bem aqui embaixo, que é essa daqui. Você vai observar que essa laçadinha que eu entro embaixo, ela tá na mesma direção da laçadinha de cima. Todos os pontos aqui em cima têm uma laçadinha correspondente embaixo, tudo bem? E essa aqui é bem a primeira, tá bem coladinho aqui, ó, no nozinho da laçada inicial. O próximo, ó, eu vou vir no meio para pegar a de trás e a laçadinha correspondente de baixo, todas seguindo a mesma direção. Venho no primeiro ponto pegando só a alcinha de trás. Você pode deitar um pouquinho o seu trabalho para você ver a laçadinha de baixo, bem a primeira, na mesma direção da de cima. Laço o fio e trago para fazer meu ponto baixo. Próximo ponto é esse, eu venho no meio para pegar a de trás e venho pegar a próxima de baixo, que está na mesma direção. Laço o fio e trago, ponto baixo. Próximo ponto é esse, venho no meio para pegar a alcinha de trás e depois a correspondente de baixo. Além de ser a próxima, né? Já trabalhei nessas 2, é a terceira, é a próxima. Além disso, está na mesma direção dessa aqui de cima. Laço o fio e trago e fecho o ponto baixo. Essa carreira inteirinha nós vamos trabalhar desse jeitinho. Fiz aqui 27 pontos baixos, falta o último, não esquece de fazer o pontinho 28. Sempre vamos fazer 28 pontos, tudo bem? Terminei a segunda carreira.
correntinha e viro o trabalho. Vamos para a nossa terceira carreira do mesmo jeitinho, tá? A correntinha que eu fiz para virar eu sempre pulo, vou vir no primeiro ponto da carreira, entrando no meio do ponto para pegar a alcinha de trás. E aproveito para pegar a laçadinha de baixo, que está na mesma direção. E vamos desse jeitinho, pegando a de trás e a de baixo, até o final, 28 pontos da mesma forma. Sempre 28 pontos. E aqui eu vou crescer o corpo da minha bolsa de acordo com as medidas da nossa lateral. Você lembra? Eu anotei 35 centímetros, ou seja, vou crescer 34 centímetros aqui o corpo da minha bolsa para fazer a última carreira, a carreira que vai atingir 35 centímetros com você. Lembra que vamos manter sempre 28 pontos baixos em todas as carreiras, esses 28 pontos reforçados, tá? Confere no final para você ter certeza que não está pulando ponto, fazendo um ponto a menos ou pontos a mais. Não esquece do último pontinho, que ele fica mais apertadinho, mas ele está ali. Cuida com o tamanho das suas laçadas para que seus pontos fiquem bastante regulares e assim o seu trabalho final fica bem regular também. Já estou aqui com os meus 34 centímetros, como eu falei. A última carreira que vai atingir 35, que é a medida que a gente precisa, nós vamos fazer juntos. E o que isso significa na prática? Se a sua lateral, quando você mediu a sua lateral, você teve 40 centímetros, você vai crescer o corpo da sua bolsa até 39. E a última carreira você vai fazer junto comigo agora para chegar a 40 centímetros, que é a mesma medida da lateral. Tudo bem? É importantíssimo que você siga esses passos, certo? Aqui no meu, com o fio que eu estou usando, com a agulha que eu estou usando na minha tensão de ponto, eu fiquei com 35 centímetros. Se o seu ficar maior ou menor, apenas siga essas instruções. Então, aqui agora, tô na minha penúltima carreira, né? Vou fazer a correntinha, vou virar o meu trabalho. E essa última carreira a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Ao invés de entrar no meio do ponto para pegar a alcinha de trás e depois a alcinha de baixo, a gente vai fechar esse relevo que fica aqui, né? Você deve ter observado que quando a gente trabalha dessa forma, fica tipo um buraquinho aqui, né? Fica um relevo aqui, ó. Tá vendo esse buraquinho que se forma aqui? A gente vai encerrar isso, né? Para não ter mais, já que é a última carreira da minha peça. Então, por conta disso, eu vou entrar aqui embaixo do ponto normalmente, pegando as duas laçadinhas dele e não apenas uma, e também vou pegar a de baixo. Então, vamos passar a nossa agulha por 3 laçadinhas agora. Ok? Venho no primeiro ponto pegando as duas alcinhas do ponto e a laçadinha de baixo, para fazer o meu ponto baixo. Próximo ponto, pego as duas laçadinhas do ponto e a de baixo. E faço o ponto baixo. E vamos desse jeitinho a carreira inteira, mantendo aí, né, os nossos 28 pontos baixos. Terminei a minha carreira, a minha última carreira, e agora eu estou com os 35 centímetros que eu preciso. E aqui, para você ter uma base de como está o meu, tá? Para cá está o nozinho da laçada inicial, para cá está o fio do novelo. Contando aqui esses gominhos, tá vendo esses gominhos que nós temos aqui? Se eu contar aqui do primeiro gominho até esse último, eu tenho 34 gominhos.
tudo bem? E no final podemos cortar o fio do novelo, puxa ele todo por aqui, passa na agulha de tapeceiro e vamos arrematar. Aqui para trás, tudo bem? O nozinho da laçada inicial a gente pode soltar. E arrematar também. Então, agora, nós vamos contar a quantidade de pontos que temos aqui, que vai ser igual, né? E aqui. E anotar todas essas informações. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Repara que depois da 34, a 35 vai ser o finalzinho aqui, tá? Porque se eu fizer um ponto aqui e não fizer ponto aqui, não dá, né? A gente precisa fazer ponto em tudo. Então, 35 é essa de cá. Então, no corpo da minha peça, eu tenho 35 pontos. Desse lado, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. E agora eu vou contar aqui na lateral. Começo a contar no ponto do lado do primeiro, tá? Esse aqui a gente não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Isso significa que eu preciso encaixar 35 pontos em 41, ou seja, quando estivermos juntando a lateral no corpo da peça, eu vou precisar pular 6 pontos, tudo bem? Justamente porque a diferença de 41 para 35 são 6, 41 menos 35, 6 pontos, certo? Chegou a hora, então, de prendermos a primeira lateral no corpo da nossa peça. Você vai fechar a sua bolsa do jeito que você quer que ela feche. Eu quero que a minha feche assim, ó. Essa é a parte que eu quero que fique para fora. Foi a última carreirinha que eu fiz, né? E aqui, do outro lado, fica desse jeito. Tá? Recomendo que você coloque marcadores de ponto no primeiro e no último ponto para você não se perder, tudo bem? Lembrando que o meu, eu tenho 35 pontos aqui no corpo da peça, né? E na lateral eu tenho 41. Vou precisar pular aqueles 6 pontinhos para encaixar perfeitamente. Então aqui tá a parte que vai ficar para frente, né? Eu só vou levantar assim para poder mostrar para você.
Aqui, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Na lateral, eu vou entrar pegando as duas laçadinhas do ponto, tá? Normalmente. As duas laçadinhas do ponto, tudo bem? E aqui, no corpo da bolsa, a gente vai pegar duas também, tá? E são essas duas aqui, ó. Observa que essas duas laçadinhas que eu estou entrando, elas saem de um gominho, ó. Tá vendo que tem um gominho aqui, aí duas laçadinhas, essas duas perninhas que eu entrei. Aqui mesma coisa, ó. Tem um gominho, aí tem essas duas perninhas que saem dele. Vamos trabalhar nessas duas, tá? Ó, aqui no primeiro, essas duas. E vamos trabalhar em todas. No corpo da peça, a gente vai pegar todas as laçadas. Na lateral é que a gente vai pular, já que é na lateral que eu tenho mais pontos, tudo bem? Então, eu vou tirar aqui, tá, o marcador do primeiro ponto, porque eu já vou fazer esse primeiro ponto. Aqui na minha lateral, eu venho no primeiro pontinho, bem aqui do lado. E aqui no primeiro ponto também. Duas laçadas de um lado, duas laçadas do outro. Laço o fio do novelo e trago aqui para fora para fazer o baixíssimo. Baixíssimo folgadinho, tá? Venho no próximo, pego as duas aqui e as duas lá. Laço e trago baixíssimo. No próximo, no próximo, lembrando que a gente precisa pular 6 pontinhos, tá? Então, é muito interessante que a gente vai distribuindo esses 6 pontos, né? Eu já vou começar o meu agora. Olha só, o próximo ponto é esse aqui, né? Eu vou pular esse e vou vir nesse de cá, pulando o primeiro ponto que eu preciso pular na minha lateral. No corpo, a gente não pula nenhum, vem no próximo normalmente. Já pulei um pontinho, faltam 5. Vamos fazer mais um pouquinho sem pular, né? Depois a gente pula. A gente precisa distribuir, tudo bem? O próximo eu vou pular, esse aqui eu vou pular, venho nesse. No corpo, a gente não pula nenhum. E assim já pulei 2 pontos. Vamos seguir mais um pouquinho sem pular. O próximo eu vou pular, vou vir nesse daqui. E esse é o terceiro pulo. Venho fazendo mais um pouquinho sem pular. O próximo eu vou pular. Esse aqui eu pulo, eu venho nesse de cá. E esse foi o nosso quarto pulo. Venho fazendo mais um pouquinho sem pular.
O próximo eu pulo. Esse é o 5º pulo. Vamos fazendo mais um pouquinho sem pular. Eu vou pular o próximo. Venho nesse daqui, é o último pulo, tá? É o meu 6º pulo. Agora eu vou fazendo normal de 1 em 1 até encerrar. Só falta um ponto aqui, e é o último ponto que tá com o marcador. Eu vou tirar o marcador para fazer esse pontinho. E assim, terminei de fazer, né, os baixíssimos na minha lateral. Eu vou no mesmo lugar que eu fiz o primeiro ponto da carreira. Ó, o primeiro ponto da carreira tá bem aqui. Ele tá meio inclinadinho para lá, né, mas ele tá bem aqui. Eu venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, posso puxar o fio todo. Passei na agulha de tapeceira e aqui a gente vai encerrar. Eu vou levar a minha agulha debaixo do primeiro baixíssimo que nós fizemos na carreira. O primeiro baixíssimo tá bem do lado do primeiro ponto, né, que a gente fez. Só para encerrar, tá? Volto exatamente para dentro de onde esse fio tá vindo, aqui para trás. Eu vou esconder um pouquinho e arrematar, tudo bem? Terminei de arrematar. Agora, nós precisamos de outra lateral igualzinha, tá? A diferença é que aqui agora não precisa dar 5 voltas ao redor, não, tá? Você faz essa outra lateral e deixa o fio no novelo mesmo para a gente dar continuidade. A costura vai ser do mesmo jeitinho, tá? Pulando os nossos 6 pontos, da mesma forma. Vou tirar aqui o marcador do primeiro ponto. E vou fazer a minha junção, né, com pontos baixíssimos. Cheguei aqui para fazer o último ponto, vou tirar o marcador, fazer o último baixíssimo. Completando assim esse lado de cá. Agora, da mesma forma, no mesmo lugar que a gente fez o primeiro pontinho da carreira, que é bem esse ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo e aí no ponto do lado, né, que é o primeiro ponto da carreira, eu vou fazer um baixíssimo. Tudo bem? E agora,
a gente vai crochetar assim, ó, ao redor aqui para fechar isso aqui e subir um pouquinho. Então, depois do ponto que a gente fez e do baixíssimo, eu já venho aqui no primeiro ponto do corpo da minha bolsa. E aí, para você confirmar, né, você ter certeza de quantos pontos você tem que ter aqui, o primeirinho até o último aqui tem que ser aqueles 28 pontos que eu trabalhei no corpo da minha peça, tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, tá? Qualquer coisa coloca marcador para você não se perder, que esse aqui é o primeiro e esse aqui é o último. Então, eu venho com a minha agulha aqui, no primeirinho, laço o fio e faço um baixíssimo. E eu sigo, ó, fazendo baixíssimos até ali, né, até terminar a carreira, são os meus 28 pontos. Folgadinho, tá? Não aperta nunca os seus pontos baixíssimos. Terminei aqui essa carreira toda com baixíssimo, eu vou recomendar que você coloque um marcador aqui no primeiro, tá? Só para não se perder mesmo. Chegamos aqui na outra lateral e, bem, eu preciso voltar, né, fazendo baixíssimo aqui e continuar, só que eu não posso simplesmente vir aqui. Eu preciso fazer 2 pontos baixíssimos aqui. E esses baixíssimos serão exatamente em cima dos 2 pontos baixos que nós temos na lateral. Tá? Então, são essas 2 alcinhas aqui, ó. Um aqui e um do lado. 1 e 2. E aí sim, eu venho trabalhando agora nos 28 pontos desse lado de cá. Qualquer coisa, você coloca o marcador aqui no primeiro e no último, que tá bem aqui, ó. Pontos baixíssimos sem apertar. Terminei os 28 pontos aqui nessa lateral, 2 pontos baixíssimos igual do outro lado. Então, nas 2 cabecinhas dos pontos baixos que fizemos na lateral, eu vou colocar um baixíssimo em cada uma. Um aqui e um aqui do lado. E pronto, eu fiz a primeira volta completa. Agora, a gente só vai seguir, né? Agora, a gente tem exatamente aonde entrar com os nossos pontos em toda a nossa bolsa. Fica muito mais fácil, né? Eu vou tirar o meu marcador, mas a gente vai colocar ele de novo já já, tudo bem? E bem, como eu falei, a gente vai seguir fazendo baixíssimos, tá? Eu vou subir aqui mais 4 carreiras de baixíssimo. Sem finalizar, tá? Apenas subindo em espiral, fazendo um ponto baixíssimo em cada pontinho que agora já tá bem definido, né? A diferença é que agora a gente vai trabalhar, ó, só nas alcinhas de trás, tudo bem? Só nas alcinhas de trás. Então, aqui, fiz o último ponto, né? Vou fazer o primeiro aqui para dar a próxima volta, eu vou pegar, ó, só a alcinha de trás, laço o fio e trago, faço o baixíssimo, pode colocar o marcador se você quiser para não se perder, e sigo fazendo baixíssimos só pegando as alcinhas de trás. Então, aqui, ó, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Cheguei na lateral, eu tenho aqueles 2 pontinhos para fazer. 1 e 2. Agora, volto do lado de cá com mais 28 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 27 e 28. Para fechar, os últimos 2 baixíssimos. 1 e 2. E cheguei de novo para fazer, né, o primeiro ponto aqui do marcador. E aqui, ao todo, serão 5 carreiras de pontos baixíssimos, tudo bem? Você pode ir mantendo o marcador, tá, no primeiro ponto, para você não se perder. E vai subindo normal em espiral. Viu que eu não fiz fechamento nenhum, né? Eu só continuo aqui e vou subindo, tá? Terminei aqui as minhas 5 carreiras de pontos baixíssimos, vai ficar desse jeitinho aqui, tá? E, né, tô aqui no meu último ponto, o próximo ponto, que é onde está o meu marcador, agora eu vou começar uma carreira de pontos baixos. E essa carreira de ponto baixo, ela vai ser feita aqui, ó. Nós vamos entrar com a agulha pegando a alcinha de trás, tá? Então, vamos seguir, né, trabalhando com a alcinha de trás, mas para fazer o ponto baixo, eu vou pegar também, ó, esse gominho aqui de trás. Você tá vendo que tem um gominho atrás dessa laçadinha? Tem um gominhozinho aqui, não tem, ó? Eu peguei ele aqui. Tudo bem? A gente vai fazer pontos baixos assim. Eu venho aqui no primeiro, pego a alcinha de trás e esse gominho que tá bem atrás dessa minha alcinha. Laço e trago para fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, coloco o marcador e sigo fazendo pontos baixos, pegando a alcinha de trás e o gominho. A volta inteirinha. Terminei a minha carreira de pontos baixos, 60 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer só mais uma carreirinha para finalizar, vai ser uma carreira de pontos baixíssimos novamente. Vou tirar o marcador. Vou fazer pontos baixíssimos só nas alcinhas de trás. Só na alcinha de trás, igual a gente estava trabalhando aqui embaixo. E venho seguindo fazendo pontos baixíssimos a carreira todinha. Cheguei aqui no último ponto baixíssimo, próximo está o meu marcador, eu vou tirar. Aqui a gente já pode cortar o fio, deixa um pouquinho para arrematar. Puxo ele todo por aqui e passo na agulha de tapeceiro. A gente vai simular o encerramento da carreira. Vou pular o ponto seguinte e venho nesse daqui, ó, pulo esse, que era o primeiro, né? E venho no segundo, ó, só na alcinha de trás. E aí eu volto para onde esse fio tá vindo, que é para dentro desse baixíssimo aqui, né, que foi o último. Já trago meu fio para trás. Ajeita. E aqui dentro. E esconder um pouquinho, tá? Para poder arrematar.
Pronto, nossa bolsa siena está praticamente pronta. Agora eu vou costurar o botão imantado. Centraliza o seu botão, tudo bem? Você pode utilizar uma fita métrica, tá? Para te ajudar. E aqui, costura padrão, tá? Vamos costurar normalmente. Eu vou utilizar essa linha aqui para costura, linha Zita. O nosso único cuidado na hora de costurar botão imantado é evitar passar a nossa linha por cima dos pontos, tá? Para ficar bem discretinho. Terminei de costurar um, agora a gente costura o outro do mesmo jeitinho. Terminei de colocar o botão e a minha etiqueta, chegou a hora de colocar as alças. E as alças, como eu falei lá no início do vídeo, você pode utilizar alças de corrente. E aí você coloca uma argola articulada em cada pontinho que já resolve, né? Ou você pode utilizar alças tipo maleta, como essa daqui, e até mesmo fazer da sua corrente uma alça maleta, não é mesmo? E aqui, para colocar minha argola articulada, o lugar que eu preferi colocar nesse caso foi, eu entrei aqui na segunda carreira de baixíssimo com a minha argola articulada e saí, ó, aqui por dentro, né? E eu saí aqui nessa carreirinha, na última carreira de trabalho, tudo bem? Já passei aqui todas as 4 para adiantar um pouco o vídeo, mas foi assim que eu coloquei. Dessa forma eu achei que ficou melhor. Porque essa alça maleta, ela é pesadinha. Então, se eu prender aqui em cima, vai abrir o topo da minha peça. Não era isso que eu queria, né? Por isso, eu coloquei desse jeito. E de medidas, ficamos aqui com 23 centímetros de comprimento por 15 centímetros de altura. Tudo bem? E eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter visto o vídeo até o final. Se você gostou, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!